Olá, boa tarde, amigos do terceiro ano, tudo bem? Estamos de volta na nossa quinta aula e hoje a disciplina é de História. Vamos começar? Todos com material na mão? Hoje nós vamos iniciar o nosso assunto com fontes que contam a história das cidades, página 264. Podemos conhecer a história das cidades por meio de fontes históricas. O que é isso? Fontes históricas. Bom, nós vamos aprender agora. Vamos observar as imagens abaixo. Atenção para as duas imagens. A imagem A é a Igreja de São Francisco de Paula, na cidade do Rio de Janeiro, em cerca de 1905. Igreja de São Francisco de Paula, cidade do Rio de Janeiro, no ano mais ou menos de 1905. Imagem B é a mesma igreja, São Francisco de Paula, cidade no Rio de Janeiro, mas agora nos tempos atuais. Vamos descrever a imagem A. Descreve a imagem A oralmente. Pensem aí, falem para o responsável que está do lado de vocês. Eu não vou escutar no momento, mas quem está acompanhando você, o seu responsável, descreva o que você vê nessa imagem. Agora, observe a imagem B e faça a sua descrição. O que você observa? É a mesma imagem, no entanto, em épocas diferentes. Como que nós conseguimos obter essa comparação? Por que foi possível a gente fazer essa comparação? Por meio das fontes históricas. E que fonte foi essa? Fotografia. Através das fotos, a gente consegue comparar como era a igreja no ano mais ou menos de 1905 e a igreja nos tempos atuais. A gente consegue observar aqui muitas diferenças. Aqui é a vegetação, olha. Aqui não tinha árvores. Observem aqui, já cresceram árvores. Aqui tinha poucas pessoas, aqui já tem mais pessoas. Aqui, olha, se você observar, não tem prédios. Aqui nós já temos construções, prédios. Então, vocês vão observar essas diferenças e vão descrever no caderno de vocês, ok? Questão 2. Vocês vão marcar com um X alguns elementos que aparecem na imagem A, mas que não existem mais na imagem B na atualidade. O que nós vemos aqui que não tem aqui? Vocês vão marcar com um X. Questão 3. Vão circular alguns elementos que aparecem somente na imagem B. O que aparece aqui na igreja na atualidade que não aparecia aqui? Vocês vão circular, certo? As imagens apresentadas acima são exemplos de fontes históricas. Podemos chamar as fontes históricas tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos no decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações sobre o passado. Nesse caso, como eu já falei anteriormente, a fonte histórica utilizada foi a fotografia. Vamos mudar para a página 265 e vamos ver outras fontes históricas. Além das fotografias, como as mostradas na página anterior, existem outros tipos de fontes históricas que podem nos fornecer diversas informações sobre a ação das pessoas nos lugares onde elas viveram. Por exemplo, vamos observar. Aqui na primeira imagem é uma página do jornal A Pebre. Sabe que ano é esse jornal? 1927. Na segunda imagem, nós temos uma página do livro didático, o livro de Geografia Geral, de 1968. Na imagem 3, nós temos um brinquedo, cerca de, sabe de quantos anos, crianças? 100 anos atrás. Na outra imagem, nós temos moedas brasileiras do ano de 1869. Na última imagem mostrada nessa página, nós temos uma planta de uma cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1831.
As histórias contadas por nossos pais e avós são relatos orais. Bom, será que isso é uma outra fonte histórica? Sim, os relatos orais também são considerados fontes históricas, por meio de entrevistas, depoimentos, histórias contadas de uma pessoa ou um grupo de pessoas, transmite as suas memórias sobre o passado. Então, essas histórias contadas do vovô para o papai, do papai para o filho, são fontes históricas orais, são relatos orais que as pessoas passam de uma para as outras. E elas são consideradas fontes históricas? Sim, também são fontes históricas. Temos aqui atividades, que é uma cruzadinha. Vocês vão ler as alternativas A, B, C, D e E, vão obter a resposta e colocar no local indicado, certo? Cada letrinha em um espaço. Página 267. Vamos ler a seguir o que Rizoleta conta sobre a cidade de São Paulo no ano de 1927, quando Rizoleta tinha 27 anos. Depois do texto, nós vamos responder as questões. Vamos iniciar? Quero que vocês façam essa leitura junto comigo, tá bom? Vamos começar. São Paulo, até embaixo do viaduto do Chá, era uma chácara. Tinha verdura, vaca de leite. O viaduto não era esse, era outro, de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam, parece que ia cair. E lá embaixo era a chácara. A gente descia pela escadaria para os matos. Onde é a rua Xavier de Toledo, eram casas de pobres que alugavam cômodos. Subindo a escadaria, atravessava uns trilhos e já saía na Rua das Palmeiras. A rua direita era uma ruazinha estreita, tinha a Casa Alegre na esquina, que era do Conde São Joaquim, em que vendia perfumes. Por lá passava o Corso no Carnaval. Que tipo de fonte histórica é essa que você acabou de ler? Bom, nós aprendemos que tem vários tipos de fontes históricas: fotografias, jornais, relatos orais. Que tipo de fonte histórica é essa que nós acabamos de ler? Sublinhe no texto o que foi possível descobrir sobre o viaduto do Chá e sobre a rua direita, no passado, por meio dessa fonte histórica. Vocês vão observar no texto o que foi possível descobrir sobre esses dois locais, viaduto do Chá e sobre a rua direita no passado, por meio dessa fonte histórica. C. Em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo na mesma época que Rizoleta têm as mesmas lembranças da cidade? Mudando para a próxima folha, nós temos aqui as cidades e o seu patrimônio cultural. Bom, gente, muitas fontes que contam história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são considerados patrimônios culturais. O patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes para uma sociedade, em razão do seu valor histórico e afetivo. Vamos observar alguns exemplos de patrimônios culturais. Entendendo que patrimônios culturais também são fontes históricas, porque elas contam a história do passado. Aqui nós temos o Palácio do Rio Negro, em Petrópolis, do Rio de Janeiro. Outro patrimônio cultural é o vaso de cerâmica Marajoara, em Santarém do Pará, de 2013. Na terceira imagem, nós temos o Farol e Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador, da Bahia, de 2013. Todos nós devemos contribuir para que o patrimônio cultural da nossa cidade ou estado seja preservado. Podemos fazer isso denunciando os casos de depredação do nosso patrimônio e também explicando a sua importância aos colegas e aos nossos familiares.
patrimônio material e imaterial. Que diferença é essa? Patrimônio material, que foi o que nós conhecemos acima, e o que é um patrimônio imaterial? O conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais, como os mostrados na página anterior, é chamado de patrimônio material. Lembrando, esses elementos, prédios, materiais de artesanato, farol da fonte, são chamados de patrimônio material. Mas há também o patrimônio imaterial, que se refere aos saberes, às manifestações e às formas de expressão de uma sociedade. Por exemplo, o modo de preparar um tipo de comida, lendas, danças, todos esses são patrimônios imateriais. O frevo, aqui representado nessa imagem, é uma dança típica do estado de Pernambuco. Essa dança surgiu há mais de 100 anos e ela é uma fonte de expressão, considerada patrimônio cultural e imaterial. Outros marcos históricos da cidade. Além dos patrimônios, em muitas cidades existem outros marcos históricos que também são registros da memória regional. As ruas e praças, por exemplo, podem ser nomeadas de acordo com pessoas consideradas importantes para a cidade ou para a região. Então, muitos nomes de bairros e muitos nomes de ruas, eles são feitos em homenagem a pessoas, em homenagem àquelas pessoas que foram consideradas importantes para aquela cidade ou para aquela região. Pergunta: em sua cidade, alguma rua ou praça cujo nome representa aspectos da história local existe na sua cidade? Vamos perguntar isso para o nosso responsável. Na sua cidade, existe alguma rua ou praça cujo nome representa aspectos da história local? Pergunte ao seu responsável e descreva no seu caderno. Segunda, você concorda com a escolha desse nome que você citou na questão 1? Você concorda com essa escolha? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Também é para você fazer no seu caderno. Página 270. Questão 1. Explique o que é patrimônio cultural e comente as diferenças entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Bom, dá para resolver, não dá? Mas caso vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a professora no grupo do WhatsApp, que ela está lá, gente, para responder a pergunta. Questão 2. Assinale com a letra M as fotografias que retratam patrimônios culturais materiais e com I as fotografias que retratam patrimônios culturais imateriais. Então, nós temos aqui algumas imagens, vocês vão ver o que são patrimônios culturais materiais e o que são patrimônios culturais imateriais. Página 271. Você se lembra de algum local ou monumento que pode ser considerado um marco histórico da sua cidade? Bom, se você não lembra, pergunte ao seu responsável e desenhe no espaço abaixo. Não esqueça de escrever o nome desse local. Quando você voltar, você vai mostrar para a professora, para os seus colegas e nós vamos compartilhar o que todos os outros demais colegas desenharam. Quarta questão. Agora, nas linhas a seguir, explique por que você considera esse local um monumento ou um marco histórico da sua cidade. Esse monumento que você desenhou, você vai escrever por que ele é considerado um monumento ou um marco histórico da sua cidade. Depois, você vai mostrar para o seu responsável e explicar para ele. Quando nós voltarmos para a escola, aí sim você vai compartilhar com seus colegas e com a professora. Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Nós estamos encerrando a aula, desejando que vocês façam a atividade com muita atenção,
com capricho. Se tiverem dúvida, voltem o vídeo ou entrem em contato no WhatsApp com a professora. Tenham uma excelente tarde e fiquem com Deus.